causa que gerou o universo tem que ser extremamente poderosa, não causada, eterna, imaterial, sem espaço e atemporal. Deus. Outro dia, um amigo comentou comigo que seu pai não acreditava em Deus. Ele dizia que não existia argumentos que mostrassem que Deus existisse e aí, portanto, ele não acreditava em Deus. Tem muita gente que acredita que a nossa fé é cega, que as pessoas que acreditam em Deus, acreditam em Cristo, acreditam apesar da razão. Mas isso não é verdade. Em 1998, o falecido Papa São João Paulo II escreveu uma encíclica maravilhosa chamada Fé e Razão. Nela, ele começa dizendo o seguinte: a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. A fé não pode ser cega e não pode implicar crer apesar da razão. Na verdade, a fé tem que estar alinhada com a razão. Pode até ser que ela vá além da razão, contanto que esteja alinhada, que siga na direção da razão. Com relação à existência de Deus, existem argumentos racionais muito fortes para a sua existência. Vários deles desenvolvidos, questionados, aprofundados nos últimos 2000 anos. O Catecismo da Igreja Católica apresenta alguns desses argumentos, como o desejo do homem por Deus, a beleza da natureza, a busca inalcançável da verdadeira felicidade. Eu vou trazer aqui 4 argumentos que eu acredito serem muito relevantes nessa análise racional da existência de Deus. Um desses argumentos é chamado de argumento cosmológico. E ele tem esse nome porque ele está relacionado ao cosmos, ao universo. Ele diz o seguinte: tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Logo, o universo tem uma causa. A primeira afirmação, tudo que começa a existir tem uma causa, vem das nossas observações cotidianas. Eu, por exemplo, comecei a existir por causa dos meus pais, que vieram dos meus avós, que começaram a existir por causa dos meus bisavós, que vieram dos tataravós e etc. Esse aparelho onde você vê esse vídeo começou a existir porque uma fábrica contratou trabalhadores que trabalharam uma matéria-prima ou maquinário para construir esse produto. E cada um desses itens tiveram causas externas para o início da sua existência. Então, enfim, observando o mundo ao redor, é possível fazer essa primeira afirmação. Nada começa a existir sem causa alguma, ou nada começa a existir por uma causa própria. Nada é a sua própria causa. Tudo tem uma causa externa para o início da sua existência. A segunda observação, o universo começou a existir, é a conclusão da maioria dos cientistas, através do famoso Big Bang. Então, se tudo que começa a existir tem uma causa, e o universo começou a existir, então o universo tem uma causa. E aí a gente olha para essa causa. Ela tem que ser extremamente poderosa para ter causado o universo. Ela tem que ser eterna, ou seja, ela não pode ter algo que tenha causado ela. Se o que causou o universo teve uma causa, então nós estamos falando da causa dessa causa. O que nós estamos buscando é a causa inicial. Então essa causa inicial ela tem que ser eterna, ela tem que ser não causada. E aí o universo, ele não pode gerar a si mesmo. Ele é composto de matéria, espaço e tempo. Então o que gerou o universo tem que ser imaterial, sem espaço e atemporal. Então a causa que gerou o universo tem que ser extremamente poderosa, não causada, eterna, imaterial, sem espaço e atemporal. Deus. Outro argumento a favor de Deus nasce da análise da existência de valores morais objetivos. Ser objetivo significa dizer que independe da opinião de cada um. Significa que existe um ponto de referência externo que divide ações, pensamentos, decisões em bons e maus, em certo e errado. Por outro lado, uma moralidade subjetiva diria que essa definição do certo e errado, do bom e do mal, depende da opinião ou do ponto de vista de cada um. Se você acredita que o Holocausto é maligno, independentemente da opinião dos nazistas, então você acredita que a moralidade é objetiva. Se você acredita que o estupro de criancinhas é completamente errado, independentemente de alguma sociedade ter pensado que isso era certo, então você acredita que a moralidade é objetiva. E se a moralidade é objetiva e independe da nossa opinião, então ela vem de uma definição que nos transcende, que é externa a nós. Alguém definiu isso além de nós. A esse alguém nós chamamos de Deus. Outro argumento muito interessante
tem a ver com o ajuste fino do universo. Existem na estrutura do universo diversas constantes que são precisas ao extremo. Isso significa que, se tivesse qualquer variação mínima nelas, não existiria vida nenhuma no universo. Não existiria planetas, não existiriam estrelas, não existiria nada. Um exemplo legal é a constante gravitacional, que é utilizada para determinar a força da gravidade. Se ela fosse para mais ou para menos, em uma parte sobre 10 elevado a 60, a gente não existiria. Isso significa uma variação para cima ou para baixo de 0,0000060 zeros 1. Outro exemplo, se a distribuição de massa e energia do universo no seu estágio inicial não fosse distribuída uniformemente, numa precisão de 1 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 123, o universo seria hostil à vida. Então, considerando que a vida não é uma necessidade do universo, poderia não existir, tem duas opções para esse ajuste fino ter gerado essa vida. Ou foi uma sorte enorme do universo, ele tirou a mega sena da mega sena das mega senas para isso bater e ter vida, ou então ele foi desenhado dessa forma para ter vida. Como o nível de precisão dessas constantes é tão infinitamente alto, a probabilidade de que isso tenha sido sorte é infinitamente baixa. Então isso sobra a conclusão lógica racional que alguma supermente desenhou ele com esse ajuste fino dessa forma para que ele pudesse ter vida. Deus. O quarto argumento diz respeito à análise racional e histórica da vida de Jesus Cristo. Considerando apenas os fatos históricos, a maioria dos estudiosos, sejam eles crentes ou não crentes, afirma ser verdade os seguintes pontos. Primeiro, depois de crucificado, Jesus Cristo foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Segundo, depois da sua crucificação no domingo, algumas mulheres encontraram o túmulo vazio. Terceiro, depois disso, em diferentes ocasiões e circunstâncias, indivíduos e grupos experimentaram aparições de Jesus Cristo vivo. Quarto, seus discípulos acreditaram que ele tinha ressuscitado, mesmo tendo toda a predisposição ao contrário. A melhor explicação racional para todos esses itens validados por crentes e por estudiosos não crentes é que Jesus Cristo foi crucificado, morreu e foi ressuscitado por alguma mente pessoal, superpoderosa, transcendental. Deus. Existem muitos outros argumentos, dentre eles a própria experiência pessoal de cada um. E esses argumentos levam até um certo ponto. Dali até a certeza entra a fé. Não apesar da razão, mas para onde a razão aponta. E a razão desses outros argumentos mostra que Deus, amor, imaterial, eterno, transcendental, todo-poderoso, pessoal, nosso Pai, existe.